Graça e paz. Daremos continuidade ao estudo de Arthur Walkton Pink sobre a pessoa do Anticristo. Aqui continuaremos falando sobre os nomes e títulos do Anticristo. Esta é a terceira parte. Hoje iniciaremos com o título O Assírio. Ó Assírio, a vara da minha ira e o cajado em suas mãos na minha indignação. Portanto, acontecerá que, quando o Senhor tiver realizado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigarei o fruto do coração forte do rei da Síria e da glória de sua altivez. Isaías capítulo 10, versículos 5 e versículo 12. Não podemos tentar aqui uma exposição da importante passagem em que esses versículos ocorrem, que nos capítulos subsequentes trataremos em detalhes do Anticristo nos Salmos e do Anticristo nos Profetas. Basta agora salientar que trata do tempo do fim e que as principais características do homem do pecado podem ser claramente discernidas no que é dito aqui do Assírio. Quase todos os estudantes de profecia pré-milenistas concordam que o rei de Isaías 30, verso 33, é o Anticristo. E ainda nos dois versículos que precedem, este rei é identificado com o Assírio. 14. O rei da Babilônia. Você usará este provérbio contra o rei da Babilônia e dirá: como cessou o opressor, a cidade dourada cessou. Isaías 14, versículo 4. Não desejamos antecipar o que discutiremos longamente em nossos estudos futuros. O suficiente agora para afirmar que é nossa firme convicção que as Escrituras ensinam claramente que haverá outra Babilônia que eclipsará a importância e as glórias daquela do passado e que a Babilônia será um dos quartéis generais do Anticristo. Ele terá 3. Jerusalém será sua sede religiosa, Roma será sua sede política e Babilônia será sua sede comercial. Para aqueles que desejam antecipar nossas exposições futuras, recomendamos que façam um estudo minucioso de Isaías 10, 11, 13 e 14, Jeremias 49, versículo 51, Zacarias capítulo 5 e Apocalipse 18. 15º título: Filho da Manhã. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Como foste derrubado, o que enfraqueceste as nações. Isaías 14, 12. Lúcifer é uma palavra latina que significa estrela da manhã. Todas as versões antigas e todos os rabinos fazem da palavra um substantivo que denota a estrela brilhante ou, mais especificamente, estrela brilhante, ou de acordo com os antigos, mais especificamente ainda, a estrela da manhã ou arauto da luz do dia, conforme diz Dr. J.I. Alexandre. Este termo Lúcifer tem sido comumente considerado como um dos nomes de Satanás, e o que é dito aqui da estrela da manhã é visto como uma descrição de sua apostasia. Contra esta interpretação não temos nada a dizer, exceto observar que estamos satisfeitos por ela não esgotar esta notável escritura. Uma exposição detalhada deve ser reservada para um capítulo posterior. Basta agora salientar, no entanto, Isaías 14 pode olhar para o passado distante, quando, através do orgulho, Satanás caiu do seu estado original. É evidentemente que olha para o futuro e dá outra imagem do Anticristo. Nesta mesma passagem, Lúcifer é denominado o homem que fez a terra tremer, versículo 16. E em sua ostentação blasfema, serei como Altíssimo, versículo 14. Não temos dificuldade em identificá-lo como o homem do pecado de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. A força deste título específico, Estrela da Manhã, é visto comparando-o com Apocalipse 22 e 16, onde aprendemos que este é um dos títulos do Deus-Homem. A Estrela da Manhã fala de Cristo vindo para inaugurar o grande dia de descanso para a terra. Numa caricatura blasfema disto, Satanás enviará o falso Messias para inaugurar um falso milênio. Satanás caiu de seu estado original. Isso, evidentemente, aguarda com expectativa
o dia que se aproxima e da outra imagem do anticristo. 16º título, o spoiler. Deixa que os meus desterrados habitem contigo, Moabe. Sê-lhes um abrigo contra a face do destruidor, porque o extorsionário está no fim. O destruidor cessa, os opressores são consumidos da terra. E com misericórdia o trono será estabelecido. E sobre ele se assentará em verdade no tabernáculo de Davi, julgando e buscando julgamento e apressando a justiça. Isaías 16, versos 4 e 5. Observar-se-á que o versículo em que o anticristo é mencionado como spoiler vem imediatamente antes daquele onde lemos sobre o estabelecimento do trono, uma referência, é claro, ao estabelecimento do reino messiânico. Estas duas coisas estão sincronizadas, a destruição do anticristo e o início do reinado do verdadeiro Messias. Portanto, lemos aqui o spoiler cessa. Uma referência adicional ao homem do pecado sob este título de desmanchador é encontrada em Jeremias 6:26. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e chafurda-te nas cinzas. Faze luto como por um filho único, lamentação amarga, porque o destruidor virá repentinamente sobre ti. Este é o outro título que vê o anticristo em conexão com Israel. Após o regresso de muitos dos judeus à Palestina, e depois dos seus direitos terem sido propriedade das potências e a sua segurança e sucesso parecerem assegurados, seu inimigo, cheio de malícia satânica, buscará seu extermínio. O spoiler o contrasta com o Senhor Jesus, que é o grande restaurador, conforme Salmo 69, verso 4. 17º título, o prego. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego que está fixado no lugar seguro será removido e será cortado e cairá. E a carga que estava sobre ela será eliminada, porque o Senhor o disse. Isaías 22, verso 25. Os últimos 10 versículos deste capítulo devem ser lidos com atenção. Eles fornecem um impressionante prenúncio do fim dos tempos. Sebna ocupava algum cargo em Israel. Aparentemente, ele era um usurpador. Deus anunciou que ele deveria ser posto de lado em vergonha e o homem de sua escolha, Eliaquim, deveria tomar o seu lugar. Essas figuras históricas se fundem em personagens proféticos. No versículo 22, lemos que Deus diz: "E a chave da casa de Davi estará sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá." Como sabemos em Apocalipse 3, verso 7, isso não se refere a ninguém menos do que o Senhor Jesus, e dele é dito aqui: "Eu o fixarei como um prego em lugar seguro, e ele será um trono glorioso para a casa de seu pai." Versículo 23. Então, no versículo final do capítulo lemos: "Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego que está fixado em lugar seguro será removido, será cortado e cairá." Assim como Eliaquim prefigurou Cristo, Sebna apontou para o anticristo. E assim como no versículo 23 temos uma profecia anunciando o estabelecimento do reino do Messias, também no versículo 25 previmos a derrubada do reino do falso Messias. 18º título, o ramo dos terríveis. Abaterás o ruído dos estranhos como calor num lugar seco, até o calor com a sombra de uma nuvem. O ramo dos terríveis será abatido. Isaías 25, verso 5. Os primeiros 5 versículos deste capítulo contemplam a fortaleza do inimigo, Babilônia, e o restante do capítulo retrata a bem-aventurança da era milenar. No 5º versículo é anunciada a derrubada do anticristo. O renovo dos terríveis será abatido. Com isto, deve ser comparado Isaías 14:19, onde de Lúcifer é dito: "Tu foste lançado fora da tua sepultura como um renovo abominável." Isto aponta outro contraste. A filial é um dos nomes messiânicos. "Eis que farei nascer o meu servo, o renovo." Zacarias 13:8.
Eis o homem cujo nome é ramo. Zacarias 6:12. Ao juntar Isaías 4:2 e Isaías 14:19, a antítese será mais evidente. De Cristo é dito: o renovo do Senhor será belo e glorioso. O anticristo é chamado de um renovo abominável. Cristo é o renovo do Senhor. O anticristo é o ramo dos terríveis. 19º título: o príncipe profano e iníquo de Israel. E tu, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado, em que a iniquidade terá fim, assim diz o Senhor Deus: retire o diadema e tire a coroa. Isto não será o mesmo. Exalte o que está baixo e humilhe o que está no alto. Vou derrubá-lo, 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 e não existirá mais até que venha aquele de quem é o direito, e eu darei a ele. Ezequiel capítulo 21, versículos 25 a 27. O profano e iníquo príncipe de Israel aqui não pode ser outro senão o anticristo, pois somos expressamente informados de que o seu dia será quando a iniquidade terá um fim. A referência é, obviamente, a iniquidade de Israel, e sua iniquidade terminará com o aparecimento do Messias, Daniel 9:24, quando ele será sacerdote no seu trono, Zacarias 6:13. Aqui em Ezequiel, vemos como o filho da perdição imitará o Cristo de Deus, pois ele também será um rei sacerdote. Retire o diadema refere-se à insígnia do seu sacerdócio. Em todos os outros lugares do Antigo Testamento onde isso ocorre, a palavra hebraica aqui traduzida como diadema é traduzida como mitre, usada apenas pelo sumo sacerdote de Israel. Tire a coroa é o símbolo de sua realeza. 20º título: o chifre pequeno. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante do qual havia 3 dos primeiros chifres arrancados pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos como os olhos do homem e uma boca que fala grandes coisas. Daniel 7, verso 8. Para uma descrição completa do anticristo sob este título, veja Daniel capítulo 7, versículos 8 a 11, versículos 21 a 26, Daniel 8, versículos 9 a 12 e versículos 23 a 25. Devemos reservar nossos comentários sobre esses versículos para um capítulo posterior. Chifre pequeno refere-se à origem política humilde do anticristo e descreve-o como ele é antes de atingir a supremacia governamental. 21º título: o príncipe que virá. E depois de 62 semanas, o Messias será eliminado, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9:26. Este título conecta o anticristo ao Império Romano em sua forma final, e o apresenta como o último dos Césares. 22º título: a pessoa vil. E em sua propriedade se levantará uma pessoa vil, a quem não darão a honra do reino, mas ele entrará pacificamente e obterá o reino por lisonjas. Daniel capítulo 11, versículo 21. Isto contrasta o anticristo com o santo de Israel. Sua identidade é estabelecida observando o que é previsto sobre ele. 23º título: o rei obstinado. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se cumpra, porque o que está determinado será feito. Daniel 11, verso 36. O anticristo não será apenas o sumo sacerdote da religião mundial, mas também o rei supremo à frente do seu governo. 24º título: o pastor ídolo. Pois eis que suscitarei na terra um pastor, que não visitará os que estão decepados, nem procurará os jovens, nem curará o que está quebrado, nem alimentará o que está parado, mas ele comerá a carne da gordura e rasgar suas garras em pedaços. Ai do pastor ídolo que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito.
O seu braço estará limpo e seco, e o seu olho direito estará totalmente escurecido. Zacarias capítulo 11, versículos 16 e 17. Isto contrasta evidentemente com um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor ídolo do Israel iludido provará ser um monstro desolador, que trará sobre aquele povo as mais severas tribulações já experimentadas por aquela raça. 25º título: O Anjo do Abismo. E eles tinham um rei sobre eles, que é o Anjo do Abismo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem o seu nome Apolion. Apocalipse 9:11. Abaddon e Apolion significa destruidor. É o spoiler de Isaías 16:4, traduzido como destruidor em Jeremias 4:7. O fato de seu nome ser aqui dado em hebraico e grego mostra que ele estará conectado tanto com os judeus quanto com os gentios. Outros nomes do anticristo que o estudante pode consultar são a vara da ira de Deus, Isaías 10:12, o espírito imundo, Mateus 12:43, a mentira, segundo aos Tessalonicenses 2:11, uma estrela, Apocalipse 8:10 e Apocalipse 9:1, e a videira da terra, Apocalipse 14:18. Em nosso próximo capítulo, trataremos do gênio do anticristo e apontaremos as muitas comparações e contrastes notáveis entre ele e o Cristo de Deus. Deixe o aluno ver quantos pontos de semelhança e oposição ele consegue encontrar. Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo estudo.